Formações e caimentos. Então, nesse módulo estudaremos o caimento do fio de cabelo, tá certo? Então, ele sempre está baseado através de uma superfície. Esse cabelo ou esse pelo, enfim, ele vai nascer baseado numa superfície. E na nossa cabeça, o formato da nossa cabeça, ele sempre é redondo. No caso, a nossa cabeça, ela é redonda, então toda essa formação, todo esse caimento, ele está baseado nessa superfície arredondada. E a natureza, ela é incrível, por isso que, assim como as nossas digitais, o nosso cabelo, para cada pessoa, tem uma formação específica também, que são os tão temidos redemoinhos que dão essa formação arredondada. Então, são todos os redemoinhos que a pessoa tem na cabeça. Então, como nessa boneca, como em qualquer cabelo, a gente precisa sim ter um direcionamento e todas as clientes vão ter esse direcionamento. Então, os redemoinhos normalmente a gente começa a se basear pelo topo. Da mesma forma, na nuca, a pessoa tem os redemoinhos que nós precisamos avaliar sempre e da mesma forma na parte da frente. Então, vocês percebam aqui já nessa boneca que esse redemoinho, ele dá um direcionamento referente a essa superfície arredondada. E também promove o caimento desse cabelo, que no caso dela é um caimento totalmente para a parte da frente e na frente a gente não tem o redemoinho, por isso então que esse cabelo ele tem a tendência de cair sobre o rosto dela. Esses redemoinhos, a gente pode também avaliar eles e analisar esses redemoinhos como se fosse um ciclone, com um formato arredondado, como a boneca, nós temos um formato arredondado e esse cabelo vai caindo um sobre os outros até chegar no fim da formação desse cabelo. Então, quando chega no fim da formação desse cabelo, então nós partimos, esse é o ponto final desse redemoinho. Então, o ponto inicial é no meio desse furacão, onde ele é mais intenso, e ele vai aliviando esse caimento conforme o crescimento, o nascimento desse cabelo. As vantagens e as desvantagens dos redemoinhos. Normalmente, o profissional vê o redemoinho como um fator de problema para o cabelo, mas como eu disse lá no início, assim como as nossas digitais, assim como no cabelo também, esse redemoinho dá a característica para essa cliente, diferente de outras pessoas. Então, nós precisamos levar em conta que cada redemoinho, para cada cliente, ele é muito importante. Porém, existem as vantagens e as desvantagens, e que nas desvantagens nós podemos ter cuidado com eles e podemos aliviar, no caso, se ele tem uma formação, uma intensidade muito grande. A vantagem do redemoinho, no caso dessa cliente, é que ele começa de um ponto e esse ponto ele define o primeiro eixo de movimento, que através disso nós vamos definir todas as linhas de corte. Então, para essa cliente, ele já está definindo que eu vou ter que criar as linhas de corte, tá? Baseada em todo o caimento desse cabelo, como se fosse microtriângulos, tá? Então, partindo desse movimento, eu sempre vou avaliar, que depois nos próximos módulos nós vamos estar falando melhor sobre isso, mas para mim ele é o ponto principal na escolha desse corte.
Porque se essa cliente tem um redemoinho na parte de trás da nuca, sem dúvida, eu vou estar avaliando esse redemoinho, vou estar fazendo a escolha certa ou errada para isso. Então, se eu realmente entendo ele como um ponto importante para esse cabelo, eu sempre vou avaliar e vou fazer a primeira escolha e o primeiro ponto de partida, que são as divisões e as linhas de corte. As desvantagens, então, dos redemoinhos. Na região da frente e da nuca, nós precisamos ter cuidado em aliviar esses redemoinhos de uma forma que eu possa limpar, por exemplo, na nuca, eu vou poder limpar esse pescoço e aliviar essa intensidade desse redemoinho, como também eu posso criar camadas e sobreposições em cima desse redemoinho, que também vai estar aliviando, né, a intensidade dele pelo sobrepeso de cabelo que a gente for colocar aqui. Então, por exemplo, tá? Na nuca, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como vocês fazem essa limpeza. Então, aqui eu tenho o ponto de partida, o comprimento. Como eu falei para vocês, ela tem um redemoinho. E como nós aliviamos esses redemoinhos? Olha, perceba que aqui já eu tirei da última vez, já foi tirado da última vez. Por quê? Porque ele empurra esse cabelo. É a formação que ela tem aqui. Então, sempre, ou com a tesoura ou com uma máquina de acabamento, eu tiro essa formação. Da mesma forma aqui também, por quê? Porque acaba amontoando esse cabelo no meio e sempre acumulando cabelo aqui nessa região, e tirando esse bico vai fazer então uma harmonização na quantidade. Da mesma forma, o outro lado. E temos aqui então, ó, olha como já se tornou um cabelo com um caimento diferente. E para o redemoinho no topo, quando a intensidade do redemoinho no topo é muito grande, nós, como cabeleireiros, como profissional, como criador desse corte, se você criar uma sobreposição aqui de cabelo muito leve, no caso uma gradação muito leve, esse redemoinho vai acabar abrindo e sendo mais forte que o peso desse cabelo. E quando eu deixo e preservo esse peso dessa mecha e esse cabelo cai e ele é mais forte que essa formação, com certeza a gente vai estar aliviando. Da mesma forma na parte da frente. Aquelas clientes que têm os redemoinhos nessa região com uma formação, né, de uma intensidade muito grande, é importante você sempre orientar a cliente, como também você precisa entender que na parte da frente esse caimento sempre precisa ser um caimento mais pesado para que você alivie essa formação. Então, se a cliente quer uma camada, quer uma franja, quer um movimento, sem dúvida você pode estar criando, mas sempre uma linha atrás desse redemoinho e não em cima do redemoinho, como uma franja, como uma gradação de frente muito grande, vai acabar fazendo com que favoreça mais esse redemoinho. E sempre lembrando, sempre avalie o redemoinho nas intensidades, e se você tem a dúvida de estar criando um corte de cabelo em cima desse redemoinho, uma dica que eu sempre dou é:
No caso das gradações, quando você criar as gradações, os desbastes, que a gente vai estar falando mais adiante, é muito importante que a sua linha de divisão, ela seja sempre 2 dedos acima e 2 dedos abaixo desse redemoinho. Então, quando você criar qualquer movimento aqui nessa região, você sempre vai criar uma gradação que harmonize, tá? Que é uma gradação maior que harmonize com o corte, porém é de uma proporção maior, e quando cair essa camada, ela sempre vai fazer a função de estar aliviando esse redemoinho.